Ao leste de Canaã, as águas do rio Jordão ainda corriam lentamente quando o povo de Israel começou a se acomodar na terra prometida. Era tempo de plantio e esperança. Mas em meio à nova vida, um dilema se apresentava: quem sucederia Josué. Nesse contexto, temos a tocante história do sumo sacerdote Josué, não o mesmo líder da conquista. O homem que, segundo Zacarias capítulo 3, foi restaurado diante do tribunal celestial. Esta é a história do menos sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor. Josué, como sumo sacerdote, carregava sobre os ombros não apenas vestes sagradas, mas todo o fardo e os pecados do povo. Ele era o intercessor entre Israel e Deus num tempo marcado por reconstrução e ruínas. Jerusalém ainda sofria as marcas do exílio, e o templo estava em processo de ser reerguido. Diante de tanto peso espiritual, Josué sentia-se indigno, e esse sentimento ganharia forma numa visão profética enviada ao profeta Zacarias. Josué estava diante do anjo do Senhor, mas Satanás também estava ali, pronto para acusá-lo. A visão era aterradora. Josué se via com vestes sujas, indignas de um sacerdote. As manchas em sua túnica pareciam gritar tudo o que ele queria esconder. As falhas passadas, o pecado do povo, a sua própria fraqueza. E o acusador, Satanás, apontava com malícia cada falha, cada rachadura de seu coração. Ele não é digno. Vê como está sujo antes de ti, parecia dizer a voz da acusação. Josué não tinha palavras. O peso da culpa o silenciava. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma voz poderosa e serena rompeu o ambiente. Era o anjo do Senhor que respondeu: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Este homem é como um tição tirado do fogo. Aquelas palavras foram como água fresca numa terra árida. Josué era visto não como um pecador desgraçado, mas como alguém salvo das brasas, alguém que ainda ardia, mas que Deus escolheu libertar. Com um gesto repleto de graça, o anjo ordenou: tirem-lhe essas vestes sujas. Homens celestiais se aproximaram e removeram as roupas manchadas, e em seu lugar colocaram vestes finas e puras. Um turbante limpo, símbolo da autoridade sacerdotal que fora restaurada, foi colocado sobre sua cabeça. E ali, diante do trono divino, Josué foi reintegrado. Deus, através daquela visão, mostrava não apenas o perdão de um homem, mas o início da restauração de todo o povo. Zacarias assistia a tudo em reverente silêncio, absorvendo a profundidade do que via. Era mais do que um sonho. Era uma mensagem para todos que voltavam do exílio se sentindo pequenos, culpados, quebrados. Era a promessa de que Deus é um Deus que restaura. Na visão, o anjo ainda declarou: se andares nos meus caminhos e guardares o meu mandado, te darei livre acesso entre estes que estão aqui. Ou seja, Josué não apenas era perdoado, mas era chamado para um novo futuro. Após a visão, Josué caminhava com outros olhos. Ainda havia dificuldades, ainda havia muros a serem construídos, mas agora ele sabia: Deus não o havia rejeitado. E graças a essa certeza, ele servia com mais fervor, mais esperança. Para os que viam em suas vestes limpas um símbolo de reconciliação, Josué se tornava uma lembrança viva da graça divina. E certo dia, enquanto trabalhava no templo inacabado, um jovem aprendiz se aproximou dele com um olhar curioso. Senhor Josué, é verdade que o senhor foi acusado pelo inimigo diante de Deus? Josué parou, sorriu com ternura e respondeu: é verdade, eu estava sujo e envergonhado, mas Deus me vestiu de novo, não por merecimento, mas por misericórdia. O garoto, impressionado, perguntou ainda: e se eu errar também? E se errarmos de novo? Ao que Josué disse: então nosso Deus nos limpará de novo, se a ele retornarmos, ele é fiel. O povo viu naquela história a confirmação de que a restauração não vem pela perfeição, mas pela disposição de se levantar e voltar para Deus. Não importava quão sujas estivessem suas vestes espirituais, o Deus que limpa e veste de novo tinha um propósito para cada um de seus filhos. A culpa não teria a última palavra, a graça falaria mais alto. E hoje, tantos séculos depois dessa visão registrada por Zacarias, essa história continua ecoando. Todos enfrentamos dias em que nos sentimos acusados, envergonhados, distantes de Deus, mas há esperança, pois o mesmo Deus que olhou para Josué com amor, olha para cada um de nós com convite e redenção. Ele ainda remove vestes sujas
angústias, ele ainda escolhe tições do meio do fogo. Deus ainda restaura.